Bom, dando continuidade à aula sobre direito privado, que trata sobre a lei de introdução ao direito privado, eu quero esclarecer a vocês alguns assuntos de relevância e importância sobre o tema. Por exemplo, eu quero dar um caso prático sobre a aula anteriormente dada. Por exemplo, um doutor, um advogado que trabalha com direito de família e sucessões, e ele tem clientes, né? E esses clientes, né, ocasionou o falecimento desses clientes, o seu pai, né? E o doutor foi contratado para fazer um inventário, né? Bom, o advogado ele não necessita somente do conhecimento sobre partilha, né? Que isso é estabelecido no Código Civil. Ele também precisa ter conhecimento sobre o direito público, que consiste em normas, né? Normas processuais e civis, né? Que trata sobre o rito do que é o inventário ou arrolamento, né? Então, também ele precisa também ter conhecimento um pouco sobre normas tributárias, isso é o ITCMD, né? Entre outros conhecimentos. O profissional, o profissional do direito, ele deve, portanto, ter o conhecimento, né, do máximo de áreas possíveis que puder, haja vista que na atuação, né, do direito é interdisciplinar e as normas são aplicadas em conjunto, né? Então, esse exemplo que eu dei para você, ele tem a ver com a aula passada, que trata sobre o estudo do direito privado e também o direito público dentro das leis de introdução a normas do direito brasileiro, né? Essa relação de interdisciplinaridade, ela pode aparecer na jurisprudência. Eu quero falar aqui para você uma jurisprudência sobre direito do consumidor e processual civil, né? Normas do Código Tributário Nacional. Bom, a súmula 211, né, do STJ, fala que restituição do indébito, né, legitimidade do ente público, inocorrência, né? Bom, o acordo da corte local corretamente, né, identificou que a relação jurídica litigiosa possui respaldo do Código de Defesa do Consumidor, né? Isso é direito privado. Porque as partes não discutem a questão tributária propriamente dita, né? Mas sim a possibilidade de a concessionária de energia elétrica responsável, né, tributária pela retenção do ICMS devido pela empresa consumidora, efetuar o desconto retroativo de diferenças tributárias que foram por ela na condição de substituta tributária recolhidas ao fisco, né? E na terceira parte fala que, assim, para que fique claro, né, o fundamento adotado pelo Tribunal de Origem para compor a lide constitui exclusivamente na exegese da legislação consumerista e não na interpretação das normas do CTN. Com isso, índice, né, o óbice da súmula 211 do STJ em relação à tese de violação do artigo 9, né, da Lei Complementar 871996 e dos artigos 121 e 126 do CTN. Bom, eu quero falar outra jurisprudência também. O agravo interno nos embargos de declaração, né, no recurso especial, direito civil, consumidor e processual civil, que é direito público, promessa de compra e venda de imóvel, que é uma ação indenizatória por danos materiais e morais. Bom, a primeira parte fala que a recorrente não apontou o dispositivo federal, supostamente violado, não concernente aos juros de mora, tampouco quanto o dever de indenizar, a fim de viabilizar o conhecimento da insurgência sobre a matéria. E seguindo assim o óbice previsto no enunciado número 284 do Supremo, aplicava ambas as linhas do permissivo constitucional, né? E a segunda parte fala que
não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçam a decisão agravada, né? O agravo interno conhecido, né? O agravo acabou sendo agravo interno conhecido e desprovido. Bom, para para uma melhor explicação a você, ouvinte, o objeto de estudo é importante salientar que nos ramos considerados do direito privado há, né, uma preponderância do estudo e da regulação das relações jurídicas pautada entre particulares. Isso é uma relação privada, né? Eu quero dar um exemplo para você que no direito civil, que trata de direito privado, trata-se das relações entre pessoas, sendo ela natural ou jurídica, que estão em um primeiro momento em pé de igualdade, sem uma assimetria ou uma vulnerabilidade. Portanto, o direito civil ele é um ramo do direito privado, né? Ao direito do consumidor que se aplica a mesma coisa, em regra, o fornecedor e o consumidor são pessoas jurídicas ou pessoa natural de direito privado, sendo que geralmente o fornecedor é uma empresa, enquanto o consumidor é uma pessoa natural. Quando falamos em direito público, por sua vez, pensamos em relações jurídicas, em que faz parte o Estado em sentido amplo, não estrito, né? Abarcando, né, todas as pessoas jurídicas de direito público, que são pessoas jurídicas de direito externo, né? Que é a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, né? Os membros da administração indireta, como autarquias e fundações, né? Nas relações jurídicas, o Estado tem participação mais incisiva, né? mais direta. No direito administrativo, quando se estuda contratos administrativos, passa-se como o Estado contrata e como ele está presente naquela relação. Logo, é uma relação de direito público, né? Da mesma forma ocorre com o direito tributário. O Estado tem capacidade de tributar, né? E de exigir, né, os tributos de determinado cidadão em virtude da lei. Há uma forte atuação do poder estatal, o fisco, de modo que esse ramo também é considerado de direito público. E para a gente analisar aqui como fins pedagógicos, a passar você, aluno, considera assim os dois ramos: o direito privado, que ele regulamenta e estuda as relações jurídicas entre particulares e direito público, e trata das relações jurídicas que tem maior extensão da pessoa jurídica de direito público. Uma característica, né, que é importante na distinção entre direito privado e público é que nos ramos de direito privado as normas são majoritariamente dispositivas, ou seja, as partes têm capacidade de autorregulamentação, de manifestar sua vontade em detrimento de normas, né? O Código Civil, né, os contratos têm forma livre. As partes podem negociar e utilizar uma gama de possibilidades para fazer, porque é um ramo do direito dispositivo. As normas não possuem uma força obrigatória, elas dão margem de maior manifestação de vontade. Bom, no direito público, por sua vez, as normas são imperativas e são cogentes, né? Eu quero dar aqui um exemplo para você. Nos moldes do artigo 153, né, da Carta da Norma Constitucional, né, a Constituição Federal de 1989, cabe à União instituir impostos sobre produtos industrializados, né, o que foi regulamentado pela Lei número 7.798, né, de 10 de julho de 1989. Essa cobrança é imperativa, mas possui suas exceções. Bom, no caso de veículo, né? No caso, se veículos automotores, né? Há uma possibilidade de isenção do imposto sobre produtos industrializados, isso é o IPI, nos moldes do artigo 1 da Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, o mesmo dispositivo legal prevê no artigo 1, o inciso 4 e parágrafo 7, que pessoas com deficiência física, visual,
auditiva e mental severa ou profunda e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, estão isentas do IPI. Isso é importantíssimo. Quanto da aquisição de veículos novos, né, cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 200 mil, né? E dando continuidade à aula, né, o direito ele é um conjunto de normas que tem por finalidade regulamentar, né, a sociedade e garantir a harmonia social mínima, para que as pessoas não vivam em um estado perene, um estado de conflito, né? Há que se considerar que a distinção jurídica relevante, né, entre o direito público e o direito privado. Didaticamente, o direito privado ele é constituído por áreas que se concentra e regulamenta as relações jurídicas entre particulares e o direito público, por ramos que há participação extensiva do Estado ou pessoas jurídicas de direito público nas relações. O direito privado, né, ele é caracterizado por conter normas dispositivas que dão a possibilidade de maior manifestação de vontade entre as partes que estão na relação, enquanto o direito público, por sua vez, possui normas cogentes, sobre as quais não se pode convencionar, a qual se atrela a expressão em latim dura lex seg. Lex, que significa a lei é dura, mas é lei, né? E as fontes do direito. As fontes do direito aqui, mediante o estudo que nós estamos aplicando. A expressão fonte assume de um tom metafórico, né? As fontes do direito estão relacionadas, né, ao surgimento do direito, né? Em toda a sociedade o direito existe, porque o ser humano é naturalmente conflituoso, o que demanda regras sociais para regulamentar o mínimo de existência harmônica, regras sem as quais não seria possível viver de forma minimamente pacífica, né? Historicamente, a origem das regras é variável. Na antiguidade, o direito era pautado em regras de natureza costumeira e até mesmo regras religiosas daquele período. A tradição dos antigos reverberou por autores importantes como o pensador e filósofo Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos do direito antigo e de outras áreas, né? Na Idade Média, a grande fonte do direito foi a religião. Mais especificamente no mundo ocidental. O direito foi estabelecido pela a igreja, né? Razão pela qual o discurso religioso ganhou proeminência expressiva e passou a pautar as relações sociais. O certo ou o errado era verificado na Bíblia e na interpretação da igreja, principalmente a partir do cristianismo, né? Com as mudanças sociais, com a queda do Império Romano e a partir da contemporaneidade com a Revolução Francesa de 1789, uma nova fonte do direito ganhou proeminência. E essa premissa até a atualidade, com a modernidade, a lei tomou espaço de grande fonte do direito, a partir da concepção de Estado de Direito, que foi concebido por Maquiavel, né, como um Estado de exercer o seu poder e não a partir da vontade de um rei, ou de um deus, ou de uma tradição, né? Mas a partir de normas e regras que foram estabelecidas e positivadas, aprovadas como lei. Bom, dica de leitura de livro, leia o livro Maquiavel, né? A partir da modernidade e da contemporaneidade, portanto, a fonte do direito, por excelência, vem a ser a lei. Na antiguidade, as leis eram mais um elemento que o direito poderia ter, mas não era o principal. Né? O encontro entre direito e lei é um fenômeno moderno. Só então a lei passou a ser a principal fonte do direito. O direito positivo, né, ele significa dizer que se torna direito aquilo que é positivado como lei. Então o direito e a lei passam a se confundir por ser a lei a grande fonte do direito. Nas palavras da professora Maria Helena Diniz, doutrinadora, o direito positivo ele é um conjunto de normas vigentes, estabelecidas, né, pelo poder público que se impõe e regula a vida social em um dado povo, em determinada época. Existem, porém, outras fontes de regras jurídicas que não é a lei. Os livros da Teoria Geral do Estado
Introdução ao Estudo do Direito, que é importante você, leitor ouvinte, ler, apresenta outras fontes como jurisprudências, costumes, princípios gerais do direito e analogia. Todas essas outras fontes estão, de algum modo, subordinadas à lei. E eu quero dar aqui um exemplo para você. Uma norma de costume social, ela pode ser considerada direito, desde que a lei permita que essa norma venha a ser direito. Suponhamos que aqui no nosso estado, né, do Ceará, no lugar chamado Chapada do Araripe, há uma norma costumeira que estabelece, em virtude da pouca chuva que há naquela região do Nordeste, os lotes, e tem o direito de usar águas livremente por algum número de dias no mês, e cada lote tem o seu dia, né? Quando um dos lotes é adquirido por outra pessoa, o adquirente pode utilizar águas naqueles mesmo dia do antigo proprietário. Esse costume é uma fonte, né, do direito, porque a lei permite que normas costumeiras sejam consideradas direito em algumas hipóteses. Na lei de introdução às normas do direito brasileiro, está prevista que nas hipóteses de que há lacuna normativa, ou seja, não há lei regulamentando determinado assunto, os costumes podem ser utilizados como forma de suprimir a lacuna, de modo a regulamentar a situação. A lei não é, portanto, a única fonte do direito existente na contemporaneidade, mas é a principal, sendo que as demais fontes têm a norma força decorrente dela, né? Quero dar também outro exemplo para você, que se uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, o STF, cria uma regra que deve ser obedecida por todos, ela tem força vinculativa, porque a Constituição Federal deu ao Supremo a possibilidade de editar súmula vinculantes. Logo, a força dos princípios, da jurisprudência, dos costumes e outras fontes jurídicas decorre da lei. O direito pode tratar de normas costumeiras, né? Pode regulamentá-las e dar a ela força de lei. Por exemplo, o Código Civil regulamenta a locação de coisas móveis. Exemplo, no artigo 569 estabelece que o locatário ele é obrigado, inciso 2, a pagar pontualmente, né, o aluguel nos prazos ajustados, e é em falta de ajuste segundo o costume do lugar. É importante considerar que para os imóveis urbanos há lei específica. Por exemplo, a lei número 8.245 de 91, conhecido como a Lei do Inquilinato, e para imóvel, locação de imóvel rural, né, a regência tem a base a Lei 4.504 de 64, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. No caso do exemplo, supondo que o contrato de locação regido pelo Código Civil não estabelece data, o que a norma costumeira estabelece. Assim pergunto, é necessário verificar naquele lugar quando o aluguel é costumeiramente pago. Nesse caso, verifica-se que o costume se torna lei entre as partes, ocasião que o magistrado pode aplicar o costume para verificar se o locatário pagou pontualmente ou não. Haja vista que o próprio Código Civil prevê que o costume, nesse caso, será banalizado. Ele valerá como uma lei. Nas palavras da professora Maria Helena Diniz, assim fala: costume, o que será? Teoria geral do direito, né? Fonte subsidiária do direito que procura completar a lei e preencher lacunas. O costume é uma norma que deriva da longa prática uniforme ou da geral e constante repetição de dados comportamento, né? De dado comportamento, sob, né, a convicção de que corresponde a uma necessidade jurídica. A fonte jurídica formal é, então, uma prática consuetudinária, sendo o costume ou a norma costumeira uma forma de expressão jurídica. Bom, os costumes, eles podem ser classificados de três formas: o praeter legem, o secundum legem e o contra legem, de acordo com o professor Orlando Júnior Gonçalves, doutrinador. O costume contra legem se opõe ao que já está prescrito no texto literal. O costume secundum legem pode assejar uma mutação constitucional. E o costume praeter legem que supre lacunas sem, no entanto, violar a natureza escrita da Constituição. O professor Paulo Nader, por sua vez, o classifica e define como o costume secundum legem
que há divergências doutrinárias quanto ao significado desta espécie. Para alguns, ele se caracteriza quando a prática social corresponde à lei. Há autores que não admitem esta espécie, sob o fundamento de que não se trata de norma gerada voluntariamente pela sociedade, mas uma prática decorrente da lei, e esse costume se caracteriza, na opinião de outros autores, quando a própria lei remete seus destinatários a costumes determinando o seu cumprimento. Quando ele fala de costume para etelege, é o que se aplica supletivamente na hipótese de lacuna da lei. Esta espécie é admitida pela generalidade das legislações. E quando ele fala de costume contra lege, é a chamada consuetudo abrogatória, que se caracteriza pelo fato de a prática social contrariar as normas de direito escrito, apesar de haver divergência doutrinária quanto à sua validade e pensamento, predominantemente que a lei só pode ser revogada por outra. Eu quero dar também um outro exemplo para você, ouvinte. Os artigos 596 e 597 do Código Civil estabelecem critérios para o pagamento de uma prestação de serviço, determinando que, salvo ajuste das partes, respeite-se os costumes do lugar que a relação jurídica ocorreu. Exemplo, o artigo 596, não tendo estipulado nem chegado a acordo, as partes fixa-se por arbitramento, a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade. O artigo 597, a retribuição paga-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não a houvesse de ser adiantada ou paga em prestações. O mesmo ocorre com relação à obra realizada por empreita, não é empreitada, por empreita, Confira-se o artigo 615, concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la e poderá, porém, rejeitá-la se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados ou das regras técnicas em trabalho de tal natureza, De modo geral, é uma lógica positivista, compreendendo-se que a lei é fonte primária do direito e que todas as outras fontes são subordinadas a ela, Ou seja, tanto normas costumeiras, jurisprudências ou princípios têm a sua força estabelecida na lei, caso contrário serão suprimidas por ela. O posicionamento doutrinário que eu quero aqui falar para você, de Dupasquier, citado por Paulo Nader, acerca da metáfora fonte do direito, afirma que remotar a fonte de um rio, é buscar o lugar de onde as suas águas saem da terra. Do mesmo modo, inquirir sobre a fonte de uma regra jurídica é buscar o ponto pelo qual sai das profundidades da vida social para aparecer na superfície do direito, De acordo com o jurista, o professor Nader, a doutrina jurídica não é pacífica com relação aos estudos da fonte do direito. Ela divide o estudo das fontes do direito em três espécies, sendo históricas, materiais e formais, e as define as fontes históricas que são sustentadas pela época, local e razões que determinam a sua formação. De acordo com Nader, apesar de o direito ser afetado pelo tempo e por mudanças sociais, muitas ideias são permanentes, As fontes materiais são constituídas por uma soma de fatores e envolve fatos e problemas sociais que podem estar ligados à moral, à economia, à geografia, à política e outros, Isso porque o direito não é puramente produto da vontade do legislador. A sua criação reflete uma demanda social. As fontes formais referem-se às formas de exteriorização do direito. Elas variam, de acordo com o sistema jurídico e fases históricos, Na terminologia adotada pelos autores, embora sem uniformidade, há uma distinção entre as chamadas fontes, direta e indireta do direito, aquela que é tratada por aqui por fonte formal, enquanto a indireta não cria a norma, mas fornece ao jurista subsídios para o encontro desta, como é a situação da doutrina jurídica em geral e da jurisprudência em nosso país, No caso, no nosso país, no Brasil, segue a tradição romano-germânica,
ela é positivista, não naturalista. A principal fonte do direito é a lei, né? A principal forma de expressão é o direito escrito, que se manifesta por leis e códigos, enquanto o costume figura como fonte complementar. A jurisprudência, que se revela pelo conjunto uniforme de decisões judiciais sobre determinadas indagações jurídicas, não constitui uma fonte formal, pois a sua função não é gerar normas jurídicas, apenas interpretar o direito à luz dos casos concretos. No entanto, considerando que o sistema jurídico é uma criação perfeita e acabada, haja visto que passa por diversas mudanças ao longo do tempo, é necessário compreender que a lei por si só não é complexa. Existem lacunas que precisam ser preenchidas, fato que corrobora para uma importância das fontes do direito. Apenas com elas é possível encontrar uma solução aplicável a situações que não são previstas na legislação. Fontes do direito como um elemento decisório, é importante aqui indagar uma decisão que eu tenho aqui para vocês de uma jurisprudência. Segundo o agravo de instrumento, do direito processual civil, tutela provisória de urgência, requisitos do artigo 300, dos Código de Processo Civil, demonstrados, serviços de praticagem, inexistência de acordos específicos entre as partes, necessidade de arbitramento judicial de valor, segundo o artigo 596 do Código Civil. Sim, consignação em pagamento das parcelas, controvérsias em controvérsias, recurso conhecido e provido, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil. Para a concessão de tutela provisória de urgência, deve-se fazer presença de formas cumulativas os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demanda somente seja concedida decisão final. Enquanto não arbitrado, em definitivo, o parâmetro a ser aplicado para a remuneração pelo serviço de praticagem prestado pela recorrida, adequando-se que se autorize provisoriamente a consignação em juízo das parcelas havidas, como os incontrovérsias e controvérsias, até o julgamento de mérito da lide. Recurso que foi conhecido e ele foi provido, Outra jurisprudência também que eu quero falar para você, que é a jurisprudência fonte de direito, matéria simulada, observância pela própria corte, A jurisprudência ela é fonte do direito processual do trabalho e este Tribunal Regional do Trabalho já simulou a matéria, A consolidação de entendimento somente é ativada após suas várias turmas proferirem decisões em um mesmo sentido, consubstanciando-se entendimento plural que se deve seguido, por todos os seus integrantes, como meio objetivo de abreviar a prestação jurisdicional, ideal comum de toda a sociedade. Por certo que o magistrado individual pode até não concordar com determinado posicionamento adotado pela corte que compõe, assim como lhe é facultado ressalvar o seu entendimento pessoal, mas não julgar contra o que foi coletivo, o que é coletiva e democraticamente, ajustado segundo o procedimento estabelecido para a unificação, para a uniformização de jurisprudência e criação de direito simular. Eu quero dar uma parada para você e na próxima aula eu vou dar uma continuação à aula abordada.